Boa noite, pessoal. Eu não vou poder participar por causa do horário, tenho que trabalhar, né? Daí eu estou mandando esse vídeo para falar um pouco do meu texto, né, do meu capítulo no livro. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar dessa coletânea, agradecer a oportunidade também de estar falando sobre o texto, agradecer as pessoas que vieram assistir, tá? E aí eu vou ler um resumo, uma apresentação do meu texto que talvez eu publique ou, enfim, posso mandar para quem quiser. Só meio que resumindo mesmo a ideia, a proposta e explicando uma ou outra coisa aí que talvez seja necessário explicar para quem for ler o texto, né? Se é que alguém vai ler. A ideia básica do meu texto é a seguinte: repor a filosofia no seu devido lugar, ou melhor, retirá-la de lugares que vejo como inadequados a ela. O que não significa eliminar a filosofia ou sequer menosprezá-la. Eu argumento de maneira mais interrogativa que afirmativa que a filosofia não é necessariamente uma tarefa histórica, uma construção progressiva, muito menos uma construção progressiva específica, que vai do Tales de Mileto até o Agamben. E argumento também que a filosofia não é necessariamente um saber nos moldes do que o Ocidente postula. Dessa forma, não haveria problema no caso brasileiro de pensar a filosofia em termos egípcios, chineses, indianos, persas ou hebreus, ou em termos inexistentes até o momento. A questão do filosofar no Brasil é retomada continuamente no meu texto, mas a discussão sempre avança no sentido de pensar qual é o sentido, a origem e a natureza da filosofia em geral. Não demoro muito tempo na crítica ao modelo uspiano, a meu ver já muito bem criticado por nomes mais competentes do que eu, e insisto mais na crítica ao próprio modelo filosófico dito ocidental. Não argumento que o passado não vale nada, mas teimo em duvidar de que ele tem o valor, a função, o sentido, o formato, a textura e as cores que a academia e os grandes vultos atribuem a ele. A análise sincera e ampla dos nossos hábitos de pesquisa, não apenas dos uspianos, mas até dos europeus que a gente cultua, lança no mínimo a suspeita de que por trás da ideia do nosso pertencimento filosófico ao Ocidente há motivações estranhas, algumas até bem, digamos, pouco racionais. Talvez haja mais motivos psicológicos, sociológicos, culturais e geopolíticos do que motivos propriamente filosóficos, práticos, existenciais ou conceituais. Um pouco dessas questões já foi pontuada ao longo do livro, o que torna o meu texto um pouquinho repetitivo. Por exemplo, o texto do Átila, o prefácio do Crisóstomo, até o do Henrique também, porque eu não tive acesso a esses textos anteriormente. A gente não é um grupo de estudo e tal, cada um foi fazendo seu texto aí, né? Eu tomo cuidado, porém, de não me identificar com a onda pós-colonial ou decolonial, sequer da filosofia da libertação. Não porque eu seja muito diferente ou muito original, mas porque realmente eu nunca li um autor dito decolonial ou pós-colonial. Eu não incluo Francis Fanon nesse grupo. E, sinceramente, eu não tenho muito interesse em estudar esses autores, para além do estritamente necessário, isto é, o suficiente para poder me situar no debate. Eu discuto então alguns tópicos no texto. Eu problematizo, por exemplo, a associação entre direita e imperialismo, denunciando um aspecto intrinsecamente colonizado da nossa filosofia de esquerda. Eu problematizo as várias propostas autorais da nossa filosofia, como o pensamento ameríndio, nosso pensamento social ou a antropofagia, a filosofia africana ou afro-brasileira, indicando como, apesar de superarem o modelo de desconversação uspiano, elas caem, cada uma a seu modo, em uma nova comunidade de desconversação, e ainda conduzidas por outras autoridades europeias e estadunidenses do presente ou do passado. Eu problematizo, enfim, a ausência de contato com o povo, com o povão, esse que é, em sua maioria, taxado de fascista. Tudo isso eu faço no texto de modo um tanto errático, labiríntico, zigue-zagueano, mais caxingano que gingano, sempre tropeçando nos astros desastrados, derrubando ídolos no chão. O texto tem 3 camadas.
A primeira, uma metafilosofia, investiga o comportamento filosófico brasileiro e o comportamento filosófico dos modelos seguidos por nós, quase como um psicólogo investigando falas, sonhos e ídolos de uma pessoa ou de um grupo. A segunda, uma filosofia negativa, cética, quebra ídolos, desmistifica projeções, escava segredos, elimina pretensões, enfim, varre conceitos. A terceira, uma filosofia positiva, mais intuitiva que racional, mas também racional, pouco prolixa, porque escrita essencialmente com o coração, que não precisa de tantas palavras quanto a razão. Essa última, a filosofia positiva, essa última camada, né, ela evita, portanto, as vias mais comuns das nossas filosofias autorais, tanto a via de uma racionalidade pura, moderna, como a via de um pertencimento étnico, classista, de gênero ou qualquer outro, como também a via de uma filosofia do corpo, dos afetos, das sensações ou das exigências práticas. Ela procura, em vez disso, abrir caminho em direção à verdade, acessível ao coração humano devidamente aberto. Essa sobreposição de camadas, dessas três camadas, pelas limitações do tempo e do espaço e também do meu próprio estado de espírito, deixou o texto um tanto mal escrito, denso, longo, errático. Eu não tinha em mãos muitos dos livros que eu precisava para referência. Foi assim que, na página 165, em vez de mencionar o Tenda dos Milagres do Jorge Amado, eu mencionei errado o Jubiabá. E hoje eu talvez nem mencionaria nada desse autor. Tem ali outros erros e lacunas devidas a esse tipo de circunstância. Quanto ao estilo, que eu considero algo de extrema importância e precisamente por isso tenho resistência à linguagem formal e à norma culta, a exigência editorial de correção ortográfica foi um empecilho à minha liberdade de escrita. Não bastasse isso, a revisão ortográfica, que alterou pontuações e outros detalhes gramaticais, chegou a cometer um pequeno e grave erro médico na página 180, onde eu escrevi ande, ande, aude. O leitor será obrigado a ler ande, ande, ande. Nem a autoridade triunvira do latim, da Aufklärung e da poesia concreta me livraram dessa injustiça conceitual. Apresentar esse meu texto hoje é ir além dele. Não é exegese, não é estrutural. Eu escrevi esse texto em um estado de profunda incerteza, afastado da academia havia quase 4 anos e também afastado da filosofia propriamente dita. Eu lia basicamente alguma literatura, psicologia analítica, livro esotérico e religioso, etc. Mas, acima de tudo, eu experimentava novos desafios da vida ordinária, refletindo a partir da própria experiência cotidiana, com o desemprego, a solidão, o conflito, a humilhação, a paternidade, etc. Eu adquiri uma visão da filosofia bem diferente da que eu tinha nos anos de academia e docência. Esse texto podia ser chamado O Retrato do Filósofo logo que caiu na cacimba. A cacimba do chamado, provavelmente. Existem afirmações nele, algumas até bem contundentes, mas elas só reiteram um estado ainda mais grave de incerteza e angústia. Se o texto representa bem aquele momento, de alguns intensos meses atrás, e se apresenta caminhos que eu ainda considero relevantes, não corresponde ao meu hoje. Por vezes eu errei o tom, outras vezes eu acertei o tom, mas errei o pitaco, mas sem comprometer gravemente as ideias centrais do texto. E é isso. Nada que não possa ser resolvido com uma boa faxina e com uma boa conversa de corações abertos. Em pé.